Good morning, gorgeous! Você começou a ver aí umas coisas meio estranhas? Você estava vendo minha parede, na verdade. Mas tá tudo bem. Hoje é sexta, né? Então eu tenho um descanso aí de não ter a cabeça funcionando 100%. Hoje... Oi, Daisy! How are you doing? Então... Me conta as novidades. Me manda um direct depois. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre alguns países onde você pode praticar inglês e que talvez você ainda não saiba. E por que eu pensei nesse tema? Eu pensei nesse tema porque algumas pessoas me perguntam como é que é para poder ir para o Canadá? Como é que é para ir para os Estados Unidos? E o processo para ir morar na Inglaterra e etc. E aí, normalmente as perguntas são em relação a esses 3 países. Só que você não precisa se limitar a esses 3. E talvez você não saiba ainda que há outras opções. Então, por isso que eu pensei nesse tema hoje. A outra coisa é o seguinte. Bom, a gente vai começar, né? Não tem outra coisa. Mas, mais uma vez, as lives na sexta-feira. Começamos na semana passada. E nessas lives elas vão começar sempre às 8h03. Porque é o dia... Coincide, né? Esse horário coincide com o Dia Internacional da Mulher, que é um dia importante, muito importante para mim e acredito que para muitas de nós. E hoje é sexta-feira, galera. Eu tô um pouco atabalhoada hoje. Não sei se vocês estão acompanhando meus stories, mas uma coisa realmente muito chata e me deixou muito frustrada aconteceu ontem, por isso que eu estou ainda um pouco baratinada. Mas vamos lá. Talvez você já saiba que falar inglês pode sim mudar muita coisa na sua vida. Pode sim abrir muitas portas, muitas opções, muitas oportunidades. E eu queria que você pensasse um pouco nessa dimensão de não se limitar ao local onde você está, de pensar em outras possibilidades, mas isso fica como um detalhe para outra live, né? Talvez para a próxima semana, não sei. Mas de você, por exemplo, trabalhar de forma remota em alguns países, começar a procurar emprego para outros países que não sejam necessariamente esses mais batidos, mais comuns, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Outra coisa também que é importante você pensar é que se você quiser, por exemplo, fazer intercâmbio, ainda que seja um intercâmbio mais curto, eu já tive experiências de fazer intercâmbio por 2 vezes, que foram intercâmbios que duraram 1 mês, 4 semanas. Então, dá para se encaixar na sua vida de férias, né? No período de férias que você tire. Dá para fazer intercâmbio. E vale muito a pena, por sinal. Então, mesmo sendo um período muito curto, mas vale a pena sim você fazer um intercâmbio de 4 semanas. E aí, mais uma vez, não precisa ser somente indo para o Canadá, ou indo para a Inglaterra, ou indo para os Estados Unidos. Algumas pessoas também, talvez ainda não tenham parado para pensar que ir para outros locais onde se fala inglês, onde você pode praticar inglês, pode ser mais barato do que ir para esses lugares mais tradicionais, mais habituais, pelo menos para nós do Brasil. Então, eu quero que você pense e reflita sobre essas possibilidades, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ok, tá funcionando. Bom, um lugar que eu não sei se você sabe, mas fala inglês, inclusive não é a língua principal, mas é uma das línguas faladas nesse país, é a África do Sul. Então, na África do Sul, você pode sim praticar inglês. Ah, Luciana, mas serve? Uai, claro que serve. É inglês, você não quer praticar inglês? Então, obviamente que serve. Não há uma necessidade de você ir somente para os Estados Unidos, Canadá ou Inglaterra, como eu estou insistindo muito nesse ponto, porque outros locais podem ser, sim, mais baratos, podem ser mais interessantes de visitar ou tão interessantes quanto, e podem se adaptar melhor à sua, por exemplo, expectativa de férias. Digamos que você vá tirar férias no período de, não sei, de julho, ainda esse ano.
Dá para você fazer um intercâmbio indo para a África do Sul. Não vai ser um frio muito intenso, então dependendo da região do Brasil, você não vai sentir muita dificuldade, né? Você não vai sentir essa dificuldade em relação a clima e etc, mesmo estando no inverno, porque na África do Sul a gente está na mesma linha ali, né? Na África do Sul, então as temperaturas elas são parecidas com a do Brasil e a estação do ano também vai ser a mesma, né? Eu moro, não sei se você sabe, mas eu moro na Europa e as estações do ano são o contrário aqui. Então, para vocês que estão no Brasil, eu sei que vocês estão lá no verão e eu estou aqui no inverno. Sim, dá para perceber, né? Estou aqui no inverno. Outro lugar também que é possível você fazer um intercâmbio, por exemplo, é você ir para Barbados, você ir para Bermudas, você ir para países que são menores, países que são mais perto. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Vamos ver a primeira pessoa que vai saber responder. Existe um país na América do Sul e que fala inglês como língua oficial. Alguém sabe qual é? Vou deixar aí um tempo, porque eu sei que tem um delay, né? Para vocês ouvirem a minha pergunta e vocês responderem. Mas existe um país que fica na América do Sul e que fala inglês. Coloquem aí nos comentários. Vamos ver se vocês estão ligados e ligadas. Vou esperar um pouquinho. Alguém sabe qual é o país na América do Sul que fala inglês? Guiana Francesa? Não. Guiana Francesa fala-se francês como língua oficial, mas tá perto. Tá ali vizinho. Vá lá, tá por ali. Próxima tentativa. Inclusive, uma das minhas alunas recebeu uma proposta de emprego para ir trabalhar nesse país. E por questões pessoais ela preferiu não ir. Mas ela recebeu toda a mensagem, né? Foi pelo LinkedIn e ela recebeu a mensagem em inglês e etc. por conta disso, né? Que nesse país da América do Sul se fala inglês como língua oficial. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Guiana. Sim, na Guiana, América do Sul, se fala inglês. Então você pode sim, exatamente, Guiana. E você pode sim fazer um intercâmbio, você pode sim programar sua viagem para lá. Dá uma pesquisada, né? Pesquisa sobre preços de passagem, hospedagem, etc. Mas é uma opção, né? É uma opção. Também existe uma ilha, agora me fugiu o nome, mas existe uma região na Argentina que foi até alvo de disputa entre a Argentina e a Inglaterra há alguns anos. Se eu não me engano, teve uma guerra na década de 70, na década de 1970, que... esqueci agora o nome da ilha, se alguém souber, indica aqui para mim, por favor, onde você também pode praticar inglês lá, certo? Então, é mais uma opção. Outro local que fica na América Central e que você pode passar um tempo, além que eu tinha falado da Bermuda e Barbados para praticar inglês, também é a Jamaica. Na Jamaica se fala inglês. Então, você já parou para pesquisar? Saber quanto custaria, por exemplo, você fazer uma viagem. E eu acho que não só o custo de dinheiro, mas o custo de tempo também, sabe? Porque, por exemplo, você providenciar um visto para ir para os Estados Unidos é muito mais complicado. Dependendo do local onde você mora no Brasil, você tem que ir até uma embaixada, você vai ter que viajar, dependendo do lugar onde você mora. Então, pode ser que não tenha na sua cidade. E aí você tem que marcar uma entrevista, tem uma série de documentações, tem uma série de despesas e de energia e de tempo para despender para ir para os Estados Unidos. Eu não estou dizendo que não vale a pena, ou eu não quero criticar a sua escolha se é algo que realmente é muito importante para você. Mas eu só quero te mostrar que existe
outro universo, há outras opções. Aqui, ó, as Ilhas Malvinas também se pode praticar inglês lá, exatamente. É uma opção e dizem que é belíssimo, né? Eu vejo foto de famoso e famosa e tal nas Ilhas Malvinas e lá se pode praticar inglês. Outra opção interessante são alguns outros países, eu já tinha falado da África do Sul, mas alguns outros países do continente africano. Então, por exemplo, você sabia que na Nigéria se fala inglês? Sim, se fala inglês. É uma das línguas oficiais do país. Na Nigéria se fala inglês. Então, qual seria o custo, qual seria a dificuldade de visto, por exemplo? Há vários países onde você nem precisa pedir visto, que com o passaporte brasileiro, com o seu passaporte brasileiro, você pode simplesmente comprar uma passagem e você vai ter autorização para ficar nesse país. Normalmente a autorização é de 3 meses, porque é considerado visto de turista. Então você pode ficar nesse local, né, visitando, passeando, etc. Fique atenta e fique atento se você quiser, por exemplo, trabalhar durante esse período, ainda que seja um trabalho voluntário. Então cheque aí como é que você pode fazer antes de comprar passagem, etc. Cheque o que você quer fazer nesse local, quanto tempo você vai ficar, para você saber se realmente você precisa de um visto e que tipo de visto que seria. Mas mais uma vez, você não precisa ir somente para os Estados Unidos ou Canadá ou Inglaterra para praticar inglês. Você pode também ir, por exemplo, para Nigéria. Outro local onde você também pode praticar é na Irlanda. Tem mais um país aqui na Europa que também se fala inglês como língua oficial. Vamos ver se vocês sabem. Eu vou dar uma dica, certo? Começa com M. A primeira letra é M e a última é A. E aí? Tem cerca de 400 mil pessoas morando nesse país. Não é um país muito grande. Alguém sabe? Fica aqui na Europa. Começa com M, termina com A. É um destino, inclusive, muito comum para adultos e adultas que querem fazer intercâmbio em língua inglesa, exatamente, Malta. E eu criei uma aula, eu tenho uma aula que foi pedida para uma aluna minha, que ela estava pensando em fazer intercâmbio em Malta. Então, tá nos planejamentos dela, né, nos planos dela, ir para lá para fazer intercâmbio. Tem uma coisa interessante, porque fazer intercâmbio, por exemplo, aqui na Europa, se você consegue estender um pouco mais as suas férias, né, dá para você ainda passar uma semaninha viajando para outros locais. Então, é possível, é viável, não há necessidade, isso eu sei com relação a Malta, não há necessidade de você pedir visto com antecedência, né? Basta você ter a documentação, etc. Passaporte válido, você ter a sua hospedagem comprovada, etc. E você pode ficar até 3 meses como turista, o que não te dá direito de trabalhar, mas você pode ficar até 3 meses. Então, por exemplo, se você já trabalha de forma remota, você pode trabalhar em Malta, praticando inglês e continuar com seu emprego. E tá lá, ó, 3 meses, certo? Outro local... na Índia. Você já pensou? Você pode querer ficar lá um tempo na Índia, e na Índia, sim, se fala inglês. Eu quero até dar uma sugestão para vocês. Tem muitos filmes indianos. É uma indústria muito forte, produz muita coisa. Se chama Bollywood, né, que é a indústria indiana de produção de filmes. E tem muitos filmes disponíveis na Netflix, por exemplo. Das plataformas de streaming, essa é a que eu mais uso. Então, eu realmente termino dando muito mais exemplos da Netflix do que de outras plataformas. Mas vocês podem assistir e vocês vão perceber que
O filme, por exemplo, às vezes os personagens, né, as pessoas estão ali falando em inglês e daqui a pouco eles trocam para hindi, daqui a pouco eles trocam para outro idioma que é falado na Índia. Então, pode ser uma experiência bem interessante, bem rica, porque você estará num país milenar, com uma cultura riquíssima, uma culinária incrível e com uma diversidade, não sei, talvez até maior do que a do Brasil, né? Então, pode ser interessante, sim. Não sei se você já tinha pensado nisso, né? De ir para a Índia para praticar inglês. Outros locais, deixa eu ver. O outro local que você pode ir, que a gente não tinha comentado e talvez você esteja até achando um pouco estranho, é ir também para a Oceania. Então, tem vários países na Oceania onde você pode praticar inglês, mas os mais conhecidos são a Austrália e a Nova Zelândia. Eu, inclusive, tenho um amigo que morou 5 anos na Austrália e eu tenho um primo que mora na Nova Zelândia. Então, é possível, é viável. A passagem vai ser mais cara, né? Porque a distância é muito maior. Então, a passagem aérea é muito mais cara. Mas, se é algo que você quer ir desbravar um outro lado do planeta, pode ser também uma opção bem interessante. Pode ser uma opção de, por exemplo, na Austrália, se tem uma cultura ligada à praia, a surf, então pode ser uma experiência interessante. Também tem um deserto, o deserto australiano, então pode ser também uma coisa de você, sei lá, alugar um carro e sair visitando coisas e tal. E na Nova Zelândia, se você gosta de esportes radicais, é mais uma opção. Você pratica e você pratica o inglês e pratica esportes radicais. Então, pode ser também uma opção bem interessante se você ainda não tinha pensado nisso. Mais locais. Deixa me ver. Falamos sobre as Ilhas Malvinas. Tem alguns locais que é o seguinte, Vamos fazer uma distinção assim, rapidamente. Tem locais onde a língua, o inglês, é a língua oficial ou uma das línguas oficiais, e tem locais onde não é, mas é falado por muita gente. Então, por exemplo, eu morei um tempo na Holanda e eu falava inglês o tempo inteiro na Holanda. Não é uma das línguas oficiais, não é, mas na Holanda muita gente fala inglês. Então, é também uma opção. Você fazia um intercâmbio, fazia um curso. E se vocês fizerem uma pesquisa, por exemplo, fazer um curso na sua área, um curso de curta duração na sua área, você vai perceber que as universidades holandesas e de outros países também, muitas vezes oferecem o curso inteiramente em inglês. Então, você estará num país onde não é a língua oficial, o inglês não é a língua oficial, mas você pode se beneficiar de cursos na sua área ou em outras áreas que você queira, de repente, aprender coisas novas, e que o curso é inteiramente, assim, 100% em inglês. Isso eu já vi, eu já presenciei na Holanda, por exemplo, e em outros países também é possível. Na Alemanha, eu tive um aluno que ele estava se preparando para ir para a Alemanha e ele pesquisava sempre, ele já falava um pouco de alemão, mas ele pesquisava sempre cursos onde seriam ministrados em inglês. Então, é mais uma opção. Outro local, deixa eu ver. Aí tem, por exemplo, se você quiser fazer essa pesquisa, eu coloquei Google mesmo, bem rapidinho, países onde o inglês é a língua oficial, ou então países onde se fala inglês, certo? E você vai encontrar bastante coisa. Tem muitos na África, tem muitos na Oceania, tem muitos na América Central. Então, é uma opção, não se restrinja a estudar ou pensar, por exemplo, em fazer intercâmbio, viajar somente para aqueles países que a gente mais ouve falar, porque pela minha própria experiência, eu não sei você, mas eu sou de uma cidade que não é uma cidade muito grande. Eu nasci numa cidade que não era uma cidade muito grande. Então, lá em 1979, quando eu nasci, e depois lá para começo da década de 90, quando eu comecei a pensar em fazer intercâmbio,
A única opção que eu sabia que existia era os Estados Unidos. Porque, um fato curioso, eu estudei numa escola chamada, uma das escolas, né, onde eu estudei, se chamava Instituto Canadá. Local excelente, adorei estudar lá. Mas eles organizavam um intercâmbio, que foi, né, para onde eu fui através dessa escola para esse intercâmbio. Eles organizavam um intercâmbio para ir para os Estados Unidos. Então vejam, o nome do instituto era Instituto Canadá, mas não havia intercâmbio que eles mediassem para o Canadá. Então, é algo que naquela época eu não via outra opção, eu não via outro local, né? Então, aqui eu acho que nessa curta live, a gente tá aí com uns 20 minutos mais ou menos, mas eu espero que você tenha percebido que há outras opções. Então, não se restrinja somente aos Estados Unidos, não existe somente o Reino Unido, não existe somente o Canadá. Você pode ir sim para outros locais, você pode ter experiências incríveis praticando inglês em qualquer lugar que você esteja. Então, essa foi a live de hoje. A gente vai ter outra live, só que não aqui no Instagram, vai ser lá no meu canal do YouTube, às 2 da tarde. E eu te vejo lá. Antes de eu encerrar, vocês têm alguma pergunta? Vocês querem deixar algum comentário? Vocês ficaram surpresas ou surpresos com alguma informação que eu passei para vocês? Que de repente algum país que vocês não tinham pensado assim, nossa, até que eu poderia estudar lá, mas eu nunca tinha imaginado? Deixa aí no comentário antes de encerrar. Uma coisa que eu tenho uma preocupação é de mostrar que há outras possibilidades, né? E assim, não é que eu me arrependa, mas na época eu não sabia, né, que eu tinha outras opções. Então eu me restringi, me limitei a ir somente para um local e eu achava que era aquilo dali, era o que tinha, né? Mas na verdade a gente tem um mundão de meu Deus aí, enorme, gigantesco, para ser desbravado. E se você, como eu, você adora viajar, então você pode começar a pesquisar passagens, pesquisar trabalho voluntário, pesquisar intercâmbio, que sejam mais acessíveis, que sejam mais baratos, que sejam mais práticos de você conseguir acesso, né? É isso. Bom, então eu acho que é isso. Obrigada por ficarem aqui. E eu vejo vocês às 2 da tarde. E fica combinado assim. A partir da próxima semana, todos os dias, às 2 horas da tarde, eu farei uma live. Eu vou falar para vocês depois se elas serão todas no YouTube ou se serão no YouTube e aqui no Instagram, tá bom? Mas a partir da próxima semana, começando... hoje a gente tem a live às 2 horas da tarde. Mas a partir da próxima semana será de segunda a sexta, horário de Brasília, sim, exatamente, mãe. Horário de Brasília, às 2 horas da tarde, porque a minha referência termina sendo vocês que estão no Brasil, mas às 5 horas da tarde aqui para mim em Portugal. So, see you and bye.